Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é o Ítalo e hoje, no vídeo, eu vim falar sobre a minha série, Miraculous, a Batalha pelo Equilíbrio. Bom, eu tenho certeza que vocês têm bastante curiosidade sobre ela. Ainda mais coisas que eu não sei explicar, porque quando eu comecei ela, eu só taquei tudo e foi. E deu no que deu. E eu não pensei como explicar isso na série, e ficou por isso mesmo. Bom, uma das coisas que eu acho que vocês têm dúvida é sobre como a Anti-Girl conseguiu o Miraculous dela, mas isso eu meio que expliquei é, no episódio. Foi no último episódio? É, no último episódio, no episódio 5, eu expliquei como ela conseguiu o Miraculous, mas eu expliquei uma explicação assim rápida, porque vocês vão mesmo entender como a Anti-Girl conseguiu o Miraculous dela, no caso a Aurora conseguiu o Miraculous dela. E também vai envolver o Elfo Boy, porque ele foi escolhido para ser o Elfo Boy, o Miraculous da Cura, o Miraculous do Elfo. Tudo isso vai ser explicado nos últimos episódios, gente, porque quando eu criei essa temporada, eu pensei também muito na primeira temporada, para me basear. A primeira temporada de Miraculous, a Professora de Lei e Banquete no Ar, que na primeira temporada, e só nos últimos episódios, a gente vai entender como eles ganharam o Miraculous dele. Então, vai ser tipo isso, só que um personagem vai contar a história do reino, do passado lá, que vocês, no caso, possam entender o porquê o mundo agora, no caso, o mundo de Miraculous está assim agora. E isso vai ser bastante importante porque não vai envolver só os dois heróis, porque vai ter outras histórias que na minha cabeça são histórias boas, que na minha cabeça eu criei assim, ficou muito bom. Só que falta eu elaborar direito para não cometer erros, como eu fazia na primeira temporada, ou nos primeiros episódios, perdão. E isso vai ser explicado nos 3 últimos episódios. Eu já estou vendo direitinho aí como vai ser esses episódios. Vocês sabem que a série se passa no reino. E bom, no último episódio, teve o espaço da batalha lá, que foi tipo umas casas dos tempos medievais. O porquê tem casas medievais em um reino onde é cheio de prédios futuristas dos tempos atuais, como já foram mostrados desde o início da série. Bom, gente, esse coisa eu já fiz a cena, né, explicando no próximo episódio que vai ser lançado, que ainda tá em produção, que eu tô um pouco sem tempo para produzir ele e também tô pensando assim de como eu quero para ele tomar um rumo, porque esse episódio vocês vão conhecer uma nova personagem. Pois é, eu tô querendo entregar uma coisa boa pra você nesse episódio e tal. E eu tô com, eu acho que uns 12 minutos já, por aí assim. E vai mostrar umas coisas pra vocês aqui que eu acho que vai ser interessante. Bom, gente, o Miraculous do Anjo. Como eu criei esse Miraculous, gente? Então, eu pensei, tá, existem várias séries com Miraculous da Ladybug, Cat Noir, que são dois parceiros e tal, mas sempre tem algo diferente. Então eu pensei, uai, se eu pegar essa mesma coisa, vai ser praticamente igual às outras séries. Então eu pensei, não, mas eu não quero. Porque já foi, gente, eu vou ficar sobre Miraculous, que eu era o herói com Miraculous tal e tal coisa. Aí veio um dia, veio uma ideia de criar uma série com Miraculous do Anjo. Só que esse poder do Miraculous do Anjo seria a união do Miraculous do Gato junto com a união do Miraculous da Joaninha, que ia dar em um só. Agora o Miraculous do Cão, gente, isso aí eu só fiz e não pensei. Mas agora tá nisso e eu tô tipo assim, gente, que errado que eu fiz aqui. E o Miraculous do Anjo funciona em um jeito bem diferente do Miraculous da Joaninha, porque o Miraculous da Ladybug, ela invoca o talismã dela, que ela ganha um objeto, e ela não escolhe esse objeto, e ela arremessa para consertar tudo. Não, no caso da parte de consertar tudo, depois da batalha, eu pensei na Ladybug do filme da Netflix, onde ela, no final do filme, ela pega, né, coisa lá, não precisa de objeto nenhum, e ela só conserta as coisas assim, sem precisar de objeto. E eu também, no Miraculous do Anjo, eu também
pensei na ideia do Miraculous do Gênesis, porque ele criou qualquer objeto que ele quiser. Então, por que da Angel Girl não podia ser assim também? Porque também é o melhor da criação. E o poder da destruição da Angel Girl funciona também da mesma forma do Cat Noir. Eu não pensei em muita coisa pra mudar ele, e ficou por isso. Ela invoca a potência no mundo dela, que qualquer coisa que ela tocar vai destruir. Ela não usa muito esse poder, eu não botei muito pra ela usar esse poder na série. Agora que eu tô parando pra pensar. Gente, e o Miraculous Anti-Girl, que ela usa lá pra consertar tudo, não vai curar as pessoas que têm... calma que eu vou ter que pensar como eu vou explicar isso pra vocês. Tá, vamos usar a ideia do possuído aqui. Bom, um possuído aqui, o poder dele é de hipnotizar as pessoas. Então ele relança o poder dele e tal, no cenário. Pronto. A Angel Girl, quando terminar tudo, se ela usar seu poder pra consertar as coisas, as pessoas hipnotizadas vão continuar hipnotizadas. Pra acabar com esse feitiço desse possuído, o Elfo Boy tem que usar o poder dele, que é o da cura, e só acertar o possuído já quebra o feitiço de vez com as pessoas hipnotizadas. Eu acho que deu pra entender. Como o Miraculous da Angel Girl já fala, é o Miraculous da recriação. Criação também. Ele recria as coisas e cria. Ele não traz as pessoas de volta à vida. Ou seja, muitas pessoas pelo reino com certeza já morreram nessas batalhas deles e tal. E se for um portador de Miraculous, tipo como o Miraculous do zumbi, que eu dei um exemplo pra vocês do último episódio, o Elfo Boy teria que ir atrás de todos os zumbis para usar sua flecha para poder acabar com o feitiço de vez. Se ele usasse a flecha na Zombie Queen, não ia acontecer nada com os zumbis. As pessoas zumbificadas iam continuar zumbificadas. Então, por isso que eu inventei uma ideia da evolução, baseada na evolução do Cat Noir na série original. E ficou por isso. Eu achei uma ideia bem ótima mesmo pra explicar isso pra vocês. Deixar bonitinho assim. E é isso. E bom, gente, eu não vou falar muito da história da série, porque se eu falar muito, eu vou estar entregando coisas pra vocês que serão tratadas em episódios futuros. Vocês não vão ter que esperar até os 3 últimos episódios pra saber mais sobre a série. Sobre a história da série, sobre o passado. Pois é, gente, agora como eu consegui meio que evoluir agora, eu tô trabalhando mais nos roteiros, na pegada da história, nas lutas também, que eu quero trazer mais ação, porque desde o primeiro episódio até o terceiro, eu não tinha muita ação, eu não conseguia produzir muita ação. Mas agora, como eu consegui evoluir bastante desde o primeiro episódio, eu quero trazer mais ação, mais emoção, assim, um roteiro mais trabalhado, sem furos de roteiro, fruto de roteiro. Eu quero trabalhar uma coisa mais trabalhada e uma coisa assim que dê vontade de vocês assistir. Ainda mais como eu tô vendo bastante que a série tá pegando muitas visualizações e likes também, como o episódio 5. 5 não. Episódio 4 que pegou 51 likes. É o maior episódio já visto e também com mais likes. E eu fico até feliz porque tô vendo que o meu esforço de produzir uma coisa minha, produzir uma coisa pra vocês, no caso, tá valendo a pena. Que tem muita gente que gosta da série, muita gente que apoia, pessoas que gachatubers que eu falo sobre minha série com eles e eles ficam, nossa, que legal, não sei o que. Você evoluiu muito e tal. Eu agradeço muito a cada apoio de cada pessoa. Eu acho isso muito lindo, dos gachatubers se apoiando. E eu gosto, gente. É isso que eu tenho pra falar. E só de pensar que essa já vai fazer um ano depois que ela estreou, tipo, um ano, gente, passou tão rápido, velho. Acho que já faz 10 meses que eu lancei a série. Aí em junho faz 11 meses. Aí julho faz um ano de série. E, gente, eu acho que é só isso que eu tenho pra falar sobre a série. E se eu não expliquei uma coisa que vocês tinham dúvida, vocês podem comentar aqui no comentário que eu vou estar respondendo as dúvidas de vocês. E é isso, gente. Um beijo e obrigado por assistir até aqui no final. Tchau!